Bom dia, meu nome é Milene e eu estou no quinto vídeo sobre lidar com conflitos. Como a matéria é grande, eu achei que ia fazer só 3 vídeos, mas tem muita coisa para ser falada. Hoje eu vou estar falando sobre mais algumas coisas que eu já venho falando, mas para não ficar com vídeos muito longos eu corto. E amanhã eu vou estar falando sobre a questão mais no trabalho, conflitos no trabalho, que eu acho que às vezes a gente tem mais coisas para pensar, para lidar e não gerar um problema para a gente no próprio emprego, no próprio trabalho, na própria gerência, coisa do gênero. Mas hoje não é sobre isso. Hoje, de maneira geral, o conflito também serve para o trabalho, serve para a nossa vida, mas algumas coisas. Hoje o texto que eu vou falar é um pouquinho sobre a Katjan Karia, que fala, ela considera que devemos agir de forma adequada e construtiva, ser proativos e saber adotar uma postura responsável quando a gente está lidando não só com conflitos, mas com qualquer forma de oposição. E por falar nisso, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa, e dentro da visão dela, é a gente precisa entender que você faz parte do problema ou você faz parte da solução. Portanto, se você não faz parte da solução, você é parte do problema. Se você não é uma pessoa que está buscando resolver, você está também dificultando a solução. Então, toda vez que existe uma relação com qualquer coisa, pode ser sentimento, pode ser pessoa, pode ser situação, pode ser imagem, pode ser programa de TV, filme, eu sou uma das partes, porque o conflito não está fora, o conflito sempre está dentro. O que eu sinto não é o que eu vi. O que eu vi, o que falaram, pode ser fatos, a pessoa disse isso para mim. Eu me lembro uma situação que a pessoa estava dizendo: "Ah, eu convidei meu marido para fazer não sei o quê", e ele disse: "Não, muito obrigado". E eu fiquei furiosa com ele. E aí a gente disse assim: "Tá, mas ele expressou a vontade dele, você não disse: 'Você tem que ir comigo', você convidou. Vamos não sei aonde?" Ele disse: "Não, obrigado". E além de ele opinar o que ele queria, porque afinal você deixou aberto, ele ainda te agradeceu. Ele foi educado com você. E ela parou e disse: "É, mas é que eu queria". Bom, então você talvez tivesse que ter sido mais específica e enfática no que você queria, porque você disse: "Vamos", e ele disse: "Não, muito obrigada". Então, às vezes, a gente está gerando conflitos por aquelas 3 coisas que eu falei lá no primeiro vídeo. Eu tenho expectativa, frustrada, a comunicação não foi clara suficiente, eu tinha uma intenção que eu não consegui, ou que eu não sustentei, ou que eu não afirmei, e aí tá, gerou conflito e em vez de eu lidar com o conflito, tipo: "Não, não, desculpa, o que eu quis dizer foi tal coisa", eu simplesmente muitas vezes guardo aquilo ali e vou fermentando dentro. Então, qualquer outra coisa que ela convidar ele dizer não muito obrigado, ela talvez vá xingar ele. E ele tá sendo educado, e dizendo: "Não, não quero". É que nem uma pessoa chegasse e dizer assim: "Ah, Milene, vamos brigar de luta, brincar de luta", ou sei lá, "Vamos jogar futebol". Olha, tem que estar muito inspirada pra querer fazer uma coisa Vamos olha, eu acho que prefiro, em vez de assistir luta, por exemplo, pular de paraquedas. Hã, e é uma forma também de responder, né. Mas não quer dizer que se eu disse: "Não, não quero assistir, sei lá, MMA, boxe ou coisa do gênero", a pessoa tem que ficar ofendida, ela de repente gosta e vai assistir, bom pra ela. Pega alguém que gosta de assistir, porque se eu for, por exemplo, se eu me forçar a fazer isso, eu vou gerar outros conflitos. "Ah, sabia que eu não devia ter vindo. Olha só que coisa agressiva. Ah, que nojo. Ah", entende? Então, às vezes, as pessoas vão responder com sinceridade, mas não vão preencher a nossa expectativa, e aí a gente entra em conflito. Mas vamos lá, vamos lidar com isso. Uma das formas mais rápidas de resolver conflito é manter a calma e ficar atento. Lembra que o conflito é gerado porque existem diferenças de opiniões, desejos e assim, ó, por exemplo, eu gosto de verde, roxo, lilás, coisas coloridas, mas também tem muita roupa preta, e tá bem pra mim. Você, do outro lado, de repente não gosta de verde, não gosta de roxo, roxo lembra, sei lá, caixão, ou preto funeral, e tá tudo bem. Então, às vezes a gente só precisa ficar atento que foi só uma diferença de ideias, background, cultura, e que não precisa ser ofensivo e não se precisa criar uma briga, uma batalha sobre isso, que daí vai ser mais fácil de lidar com a situação.
Se dá conta das emoções que estão sendo geradas em você e no outro. Ambos, se não conseguem manter um controle das emoções, é porque tem algum exagero. E se tem algum exagero, o problema não é aquele que está sendo discutido ou tentado resolver. Todo exagero, toda reação, overreaction, toda reação mais enfática fala de um conflito anterior àquele. Então, às vezes eu prefiro ficar atento, e às vezes eu posso só fazer uma pergunta para a pessoa: "O que que te lembra essa situação? Já aconteceu essa situação outras vezes com você? Você já teve que lidar com isso outros momentos?" "Ah, porque as pessoas nunca me escutam. Ah, porque o meu marido nunca me escuta, ou porque os homens, ou porque as crianças, ou porque os filhos, ou porque meus colegas de trabalho." E aí você vai ver que o problema não é nem mais com você, nem é aquele ali no presente, é todo um passado. E às vezes você pode fazer uma grande ajuda para a pessoa escutando atentamente. E como você reage normalmente? E qual o resultado que você tem normalmente com essa reação? Você gostaria de reagir de forma diferente? Você gostaria de lidar? Você gostaria de um resultado diferente? O que você faria para mudar isso? Ela pode ser de uma enorme ajuda para aquela pessoa. Um colega de trabalho seria fantástico você muitas vezes falar, porque você vê ele daqui um pouco mal-humorado, não conseguindo sorrir para ninguém, porque ele não está conseguindo comunicar o que ele quer. E se ele conseguir comunicar com uma pessoa, desencanta. Né? Então, se ele conseguir dizer: "Isso me deixa muito triste, chateado, as pessoas não me ouvem, ou não fazem isso, ou estão sempre fazendo aquilo, ou estão sempre me mandando fazer coisa diferente, eu não sei qual é a minha função aqui", você escutar, você fazer perguntas no sentido de escutar, não no sentido de: "Ah, eu tenho que botar minha opinião", não, "Ah, eu tenho que interromper". Você pode fazer uma diferença na vida da pessoa, de ela começar a escutar como é que ela lida com aquelas dificuldades, e que ela pode mudar a forma de ela lidar, e portanto ela vai mudar o resultado dela, que pode ser fantástico. Hã, Entender que existem diferenças, então tem muitos conflitos que a gente não vai mudar o outro, e nem a gente mesmo, tipo, minha verdade é essa, a tua verdade é aquela. Não necessariamente tem um certo ou errado. Isso serve para mim, por exemplo, tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que acredita em reencarnação, tem gente que não acredita em reencarnação. Tem gente que acredita no diabo e no mal que o diabo faz. Tem gente que não acredita no diabo ou no mal que ele faz. Tem gente que acredita que existe vida além da Terra. Tem gente que não acredita que existe vida além da Terra. Ninguém tem como provar uma coisa ou outra. Nessas questões, você respeite a visão do outro, porque você quer que respeite a sua. Não queira que o outro respeite a sua se você não respeita a do outro. Para mim é uma grande sacanagem, literalmente uma grande sacanagem, as pessoas acharem que só elas têm razão. Não existe uma pessoa na face da Terra que é a única certa, que é a única perfeita, o que é a única não sei o que lá. Até Jesus Cristo foi morto lá na cruz, porque tinha gente que discordava. Então assim, ó, não é um conflito, para mim isso é uma crença minha, é um ponto de vista meu, é um valor meu, que é: todos nós temos algo de bom, todos nós temos verdades que não são absolutas, mas que nos servem, e que todos nós precisamos respeitar as verdades, a moral, as escolhas de cada um. Eu posso me afastar das situações ou pessoas porque elas não me servem. Agora, as pessoas não são obrigadas a mudar porque eu acho que eu sou melhor e vou mudar os outros. Então, esse é um dos grandes problemas do conflito, é a pessoa achar que a verdade dela é a verdade verdadeira e absoluta, e os outros têm que segui-la, obedecê-la, respeitá-la, e se não fizerem, são errados, são malditos, são não sei o que lá. Então essas pessoas são pessoas que geram conflitos. Se afaste delas. Ouça, passa por um ouvido e vai por outro, colhe o que te serve e não colhe o que não te serve. Existem pessoas que você não adianta discutir. Quanto mais sábio, menos ele vai discutir. Quanto mais terreno a gente tá, mais a gente se infla e tem que mudar o outro. Então cuide, se você é daquelas pessoas que tem que mudar o outro, a opinião do outro ou não sei o que lá, ou você tá achando que você tem uma verdade absoluta, que você tá acima de tudo. E não funciona dessa forma, e você vai acabar se magoando muito, porque você vai ver maldade, você vai ver um monte de coisa errada e ruim em tudo, em todos. E você vai ficar muito só, mesmo tendo gente à volta de você. Então cuide. Bom, por hoje é isso. Amanhã a gente vai estar falando mais, eu vou estar falando mais sobre a questão dos conflitos no trabalho, como lidar com eles,
porque eu acho que eles são um pouco diferentes entre amigos e coisa parecida, porque tem algumas situações que a gente precisa lidar dentro do trabalho. Bom dia, até amanhã.